Vamos falar aqui de um dos maiores dons que Deus me deu, que é a paternidade. E também para complementar os capítulos que nós falamos sobre homem e masculinidade, certo? Eu preciso falar da minha experiência como pai, como eu me tornei pai, como houve mudanças em minha vida que me levaram até a paternidade, a bênção de Deus. Então foi através da paternidade que eu consegui finalmente sair de um período chamado de adolescência espiritual. A vocação como homem, todos nós nascemos para a paternidade, e isso sem exceção, todos os homens, XY. Então todo homem tem vocação para ser pai, até porque o significado da palavra padre é pai. O diferencial é que o padre possui filhos no mundo espiritual, dos quais ele é responsável por coordenar, ser representante como sacerdote de Deus e da igreja. Já a minha paternidade se deu através da vinda das minhas filhas para este mundo, através do meu matrimônio. Provavelmente o dia que eu me tornei pai foi um dos dias mais importantes na minha caminhada espiritual. Posso até dizer que até mais importante do que o dia do meu casamento. Pois foi inclusive neste dia que Deus falou comigo. E a minha paternidade se deu no dia da concepção da minha primeira filha, Maria Beatriz. E isso causou uma mudança completa na minha mentalidade desde aquele período que se começou esse período de espera da primeira gravidez. E isso foi bom, pois trouxe a maturidade espiritual que antes eu não tinha. Por mais que eu fosse homem, é como se eu não fosse completo. E a minha vida não tinha total sentido antes da paternidade. E desde então eu senti uma aproximação grandiosa de Deus em mim, pois ele me deu uma característica que nos tornou comuns. Finalmente eu tinha algo em comum para com Deus. E algo que fosse palpável, sensível e real. Então, através da vida dos meus filhos, eu me tornei pai no sentido material, enquanto que Deus se tornou pai no sentido espiritual. E as nossas funções se uniram. Então eu me uni para com Deus através do matrimônio para buscar os interesses de Deus, para ser um pai no sentido literal e também figurado, já que a verdadeira paternidade ela não é minha, ela vem de Deus. Então a paternidade é um elo de união entre homem e Deus. Seja o homem que se torna sacerdote e seja o homem que se torna um pai de família. A paternidade, então, foi a cereja do bolo que faltava na minha vida espiritual, pois me deu uma projeção para o futuro. Antes, a vida era obscura e sem sentido. O dia de amanhã, eu não tinha projeção, eu não sabia o que fazer, então eu vivia sempre uma mesma rotina. E uma incerteza espiritual muito grande, pois eu não me conhecia direito, não tinha essa luz que eu tenho hoje, que me guia e que me ensina cada dia mais a me elevar para buscar a Deus e ser um pai que Ele deseja. Então, antes de ser pai, eu era acostumado com as desgraças do mundo, era acostumado com essa realidade e que me matava dia após dia. Imagina eu ter uma árvore e essa árvore ser formada apenas por um caule. É impossível que tenha frutos. Então, antes de ser pai, a minha vida era esse caule. Então, depois da paternidade, surgiu toda a estrutura espiritual que é essa árvore. Então, através dessa árvore, através dos frutos que se formaram, eu vi a minha realidade espiritual frutificando e vi o que Deus desejava para mim. E a partir dos meus filhos e desta projeção, eu senti a necessidade de manter a minha fé e cultivar a tradição católica, que vai se renascer através dos meus filhos. E não me permitir que os meus filhos caiam nos mesmos erros que eu e também não caiam nas tentações do mundo. É preciso uma reestruturação, uma ligação de continuidade da vida. E isso se dá através de um pai para com o filho. Essa função determinante de ser a cabeça do lar, de guiar, conduzir em santidade e ser exemplo. E finalmente, a minha caminhada espiritual, a base espiritual que eu construí, começou a fazer sentido e ganhar forças, e Deus iluminou este caminho. Como se antes as coisas não fluíssem, não tivessem sentido, faltassem as palavras para eu poder me expressar.
Jesus também passou por um processo parecido. É óbvio que eu não quero me comparar a ele jamais, pois ninguém sabe como foi a adolescência espiritual de Cristo. Só sabemos que ele gastou 33 anos de sua vida para iniciar a sua real missão. E não podemos comparar nossa adolescência com a adolescência de Cristo ou como se ele fosse um homem qualquer. Até porque nessa fase espiritual da adolescência, para nós homens é sinônimo de muito pecado, muitos erros, muita impureza e muitas desgraças que podemos falar em outros momentos. E Jesus nunca pecou e desde jovem já sabia toda a sua missão. Tanto que na sinagoga ele já se comportava como um filho de Deus, como um homem de Deus e com muita sabedoria, incomparável com a sabedoria de qualquer homem. E eu não esperava que eu fosse amadurecer tão rápido em tão pouco tempo. E agradeço a Deus por isso, por essa oportunidade. Hoje eu não consigo ver a minha vida sem minhas filhas, sem a minha família. E sei que esse é o bem espiritual mais importante que Deus me deu. E me tornou rico com o tamanho tesouro que tem se construído através do meu lar. Deus planejou muito antes de mim a minha paternidade. E olhando hoje para trás, eu consigo ver isso. Por isso, hoje eu estou vivendo um tempo de grande efusão e espírito. Parece que eu finalmente consegui superar minha fase de adolescência espiritual, que aparentemente não tinha se concluído somente como o matrimônio. E Deus tem me preparado para crescer cada vez mais rápido. Quando estamos em nossa adolescência, nós passamos por um período chamado de estirão, que é o período de grande crescimento, onde a menina e o menino crescem de forma desordenada comparado com as fases anteriores. É quando cresce 10, 15 centímetros de uma só vez. Pelo jeito, a alma também passa por períodos semelhantes. Mas o que acontece é que esse período de transição não se dá na adolescência, como acontece no corpo. Isso falando na adolescência espiritual, obviamente. Geralmente, no jovem, esse período é 2, 3, 4 anos. Mas, olhando para a minha caminhada, obviamente esse período é bem maior, ou pode ser bem maior, já que nós não sabemos a determinação de Deus para cada alma. Então, cada um tem seu tempo. Mas, na adolescência, como eu posso dizer, da parte médica, esse período é mais ou menos pré-determinado de cada um, mas muito parecido. Não foge de um padrão. Eu já não posso calcular o padrão que é esse crescimento na alma. E olhando para esses fatos de transição, adolescência espiritual, adolescência humana e estirão, podemos concluir a importância do sacramento da crisma, porque prepara o jovem para uma vida adulta, tenta conduzir a ordem e o ofício dentro da igreja, preparar pais de famílias, preparar uma boa união sacramental e também a formação de sacerdotes com a ordem. Então, durante o período de 9 meses da gravidez da minha primeira filha, foi onde teve grandes mudanças na minha mentalidade. E essa mudança se chama paternidade. Assim como o advento é um período importante para a igreja, a paternidade foi a porta que Deus quis abrir para eu ter chance de entrar no céu. Porque provavelmente nem essa esperança me vinha na cabeça no meio de uma vida de tantos pecados e descomunhão com Deus. Então foi na paternidade que Deus me transformou. Foi por causa da paternidade que Deus aceitou que a Virgem Maria pudesse me tocar e vir me acompanhar, mesmo eu estando num caminho de grande impureza. De dentro para fora foi a minha transformação. Como se Deus abrisse os olhos da minha alma para que eu pudesse enxergá-lo, o Espírito Santo e a sua graça. Deus usou todas as dores acumuladas anteriormente em minha vida para poder me reviver através da paternidade. E eu pude ver as maravilhas que constrói o meu Senhor. E Deus quis ser visto através de mim, já que a paternidade foi um selo eterno para com Deus. Pois não existe um ex-pai, não é algo reversível. E assim como Deus não quis abandonar a humanidade que ele criou, ele desejou nos dar seu Filho para nos redimir e nos trazer de volta à graça. Antes de tudo isso, eu tinha uma baixa estima, antes de conhecer a paternidade. E depois de ser pai, eu teria mais ainda pena de mim antes se eu não quisesse ser pai. Hoje tudo que eu tenho é fruto do meu Senhor, e que Ele continue me guiando e me colocando próximo àqueles que são os eleitos. Que Deus me conduza para a comunhão dos santos,
se essa for a vontade dele. Aliás, sempre é a vontade dele. Que eu não me desvie deste caminho. Que toda essa minha transformação e obra de Deus seja para ele motivo de glória e graça. E que de todos os tesouros ao qual Deus me deu, o que eu mais quero guardar é este dom da paternidade e poder me construir, ser transformado pela graça do Senhor, que quis se unir-se a mim através deste dom e para que eu sirva de exemplo.